Então, um sistema bastante específico que é usado para, principalmente em indústrias, é muito importante, mas a gente hoje, né, por exemplo, uma empresa de TI poderia ter um bom uso se conhecesse, né? São sistemas de manutenção. O que são sistemas de manutenção? São sistemas que acompanham os equipamentos de tal forma, né, a saber em que momento é adequado ou não fazer certas manutenções nesses equipamentos. Então, quando, por exemplo, você tem um carro, né, tem revisões de 10, 20, 30 mil quilômetros, né, você sabe que a cada 10 mil você tem que ir lá na concessionária e fazer um conjunto de coisas, né, no carro. A concessionária sabe que com 10 mil tem que trocar freio, tem que trocar, sei lá, correia, etc. No 20 mil tem que trocar não sei o que lá. Ela sabe o que tem que fazer a cada 10 mil quilômetros. Né? Agora, imaginem isso, né, numa indústria que tem lá 5 mil funcionários e milhares de equipamentos. Né? Então, ela tem que saber cada equipamento, quando tem que fazer manutenção, o que tem que fazer de manutenção, né? Como que é o dia a dia para fazer aquele equipamento continuar funcionando o melhor possível. Né? Quando a gente fala de manutenção, a gente tem 3 tipos diferentes de manutenção. A manutenção preventiva, a preditiva e a corretiva. Né? O que é a corretiva, que é a mais comum? O equipamento quebrou, chama a área técnica lá para consertar. Então, vocês trabalham numa empresa de desenvolvimento de software, por exemplo, vocês estão trabalhando lá no seu computador e o computador trava. Aí você chama alguém de suporte para vir lá e ver o porquê que seu computador travou, né? Você tem que trocar alguma coisa, você tem que manter alguma coisa, a ventoinha que quebrou, a fonte não está funcionando, e aí eles consertam para que você continue trabalhando. Essa é a corretiva, né? Quando quebra, você conserta. Mas a corretiva é o pior das manutenções. Por quê? Porque quando ela acontece, você já perde obrigatoriamente, né, a capacidade, aquela capacidade de produção, né, no tempo que o equipamento ficou quebrado, o tempo daquele profissional, né, que ficou parado ali, né, esperando aquela coisa ser consertada. E muitas vezes, quando o equipamento quebra, é muito mais caro de consertar do que você evitar que ele quebre. Então, vou dizer aqui, por exemplo, você tem um carro, um automóvel. Se a correia quebrar enquanto você estiver andando, o motor funde. E isso custa uma fábula para consertar. Trocar a correia a cada X mil quilômetros para evitar que ela quebre, né, e o motor não funda, tá? É muito mais barato. Mas para isso você precisa saber, ó, em que momento do tempo eu tenho que ir lá trocar essa correia para evitar que ela se rompa. Tá? Então, a corretiva é quando ela já rompeu. E aí, muitas vezes, o custo é muito alto. A preventiva é o que a gente faz com o automóvel. A cada 10 mil quilômetros, você tem um conjunto de coisas a serem checadas. Então, existe lá, a empresa sabe que todo dia, às 8 horas da manhã, a máquina tem que ser lubrificada. Então, é uma manutenção preventiva para evitar que a máquina quebre. A cada 3 meses, a gente tem que dar uma regulagem nas tensões das correias para evitar que elas se rompam. Tá? Uma manutenção preventiva. Tá? Então, todos os equipamentos da empresa estão cadastrados, né, ali no sistema de manutenção para saber em que momento eles foram, qual foi a última revisão, a última manutenção, né? E quando é prevista a próxima. E de forma também a planejar a equipe de manutenção para que eles tenham disponibilidade no dia que eles vão precisar. Tá? Essa manutenção está associada ao controle patrimonial, que a gente viu lá no financeiro, e ao gerenciamento de depreciação. Porque cada vez que eu faço uma manutenção, né, eu agrego valor a um certo equipamento e ele deixa de depreciar. Né? Se um equipamento quebrou, né, ele tem um custo maior. Quando eu faço o custeio, então eu calculo, ó, quanto custa essa peça? Ó, a gente faz 1000 peças nessa máquina a cada hora. Então, 1 hora da máquina, né, eu tenho que dividir pelo custo de 1000 peças. Agora, o que significa o custo de 1 hora da máquina? A energia que ela gasta, a mão de obra que está na frente dela, né, a depreciação que ela tem, e a todo custo
de manutenção que eu tenho nessa máquina rateado por hora. Então, se eu gastei R$ 3.000 no mês, né, para manter aquela máquina funcionando, e aquela máquina trabalhou 300 horas no mês, cada hora é R$ 10 de manutenção que eu tenho que associar para aquela máquina. Então, o custo da peça tem que pagar essas 10 horas aqui, né, essas R$ 10 que eu gasto por hora para fazer manutenção. Muitas vezes esses custos são bastante altos, né, principalmente para empresas que têm máquinas muito antigas, né, máquinas com pouca manutenção, né, esse custo às vezes é exorbitante. Né? Imaginem empresas que têm equipamentos caríssimos, né? Então os custos associados à manutenção são muito elevados. Um bom planejamento de manutenção faz toda a diferença. Uma vez eu tive contato com uma empresa que fornecia uma certa ferramenta usada em máquinas, e eles estavam falando para mim o seguinte: a nossa ferramenta dura 5 vezes mais do que a do mercado, só que custa 2 vezes mais. E dificilmente as empresas compram a nossa porque eles não fazem o cálculo correto, né, do custo-benefício, de pagar 2 vezes mais para ter algo que dura 5 vezes mais. Né? Então, assim, fica claro que as empresas faltam informações, faltam sistemas bem feitos, né? Faltam documentações tais que eles saibam qual é o melhor jeito de fazer essa manutenção. Né? Além disso, você tem que ter a rastreabilidade de saber, peraí, essa máquina está quebrando toda hora, tá? Quem que